E se na sua noite de núpcias um milionário sussurrasse, confie em mim, eu vou devagar, e você, jovem e inocente, tivesse que entregar seu coração a um estranho? Ela tinha 22 anos, ele 47. Um casamento arranjado que nasceu do desespero, mas que se transformou em algo que ninguém esperava. Me conta, de onde você está assistindo? Se inscreve no canal e deixa aquele like para não perder nenhuma história emocionante. Na penumbra do quarto principal, iluminado apenas pelas velas de jasmim que perfumavam o ambiente, com uma doçura quase sufocante, Maria sentiu os dedos ásperos de Roberto tocarem delicadamente sua face. O toque, tão suave quanto inesperado, despertou nela um estremecimento que percorreu seu corpo da nuca até a ponta dos pés. Seus olhos, da cor do café recém-moído, encontraram-se com os dele, escuros e profundos como poços que guardavam segredos de épocas passadas. Confie em mim, irei devagar, sussurrou ele, com uma voz que soava como promessa antiga, como pacto selado na intimidade daquela primeira noite juntos. Maria, aos 22 anos, encontrava-se entregando não apenas seu coração, mas toda a confiança que uma alma pode oferecer à outra. Seu vestido de renda branca pousava sobre uma poltrona de veludo bordô, testemunha silenciosa de uma cerimônia que havia transcorrido apenas 6 horas antes, tão rápida que mal teve tempo de processá-la. Ele, com 47 anos, possuía uma fortuna incalculável construída com vinhedos no Vale dos Vinhedos, e olhos que pareciam conter tempestades inteiras. Às vezes, os caminhos mais inesperados conduzem aos destinos mais necessários, pensou ela, enquanto os sinos da Igreja da Candelária marcavam a meia-noite, como se anunciassem o início de uma história que nenhum dos dois havia planejado protagonizar. A mansão do século XIX, localizada no alto da Boa Vista, respirava a história por cada poro de suas paredes. Desde os azulejos portugueses até os tetos com vigas de madeira centenária, tudo falava de épocas de esplendor e segredos guardados sob camadas de tempo. Maria, filha de um professor de história aposentado, criada entre livros gastos e chá de camomila no humilde bairro da Lapa, agora se encontrava tremendo não de medo, mas da intensidade daquele olhar que prometia mundos que desconhecia por completo. Nunca imaginei terminar meu dia de casamento em um lugar assim, murmurou ela, contemplando os afrescos do teto que representavam cenas mitológicas de amores proibidos e paixões eternas. A vida raramente nos leva onde planejamos, mas frequentemente nos conduz onde devemos estar, respondeu Roberto, enquanto acendia uma nova vela, projetando sombras dançantes sobre as paredes daquele quarto que parecia suspenso entre épocas. A história de como haviam chegado até ali parecia extraída de um romance de Jorge Amado, dramática, improvável e com um toque de fatalismo brasileiro. Um casamento arranjado por circunstâncias desesperadas, ela aceitando para salvar seu pai de uma morte certa após um infarto que requeria uma custosa operação. Ele buscando uma herdeira antes de completar 50 anos para satisfazer o testamento excêntrico de seu falecido pai. Mas naquela noite, sob o teto daquela mansão que agora também era seu lar, Maria sentiu pela primeira vez que talvez, apenas talvez, o que havia começado como um frio acordo notarial poderia transformar-se em algo mais, algo que nem ela nem Roberto ousavam ainda nomear. As primeiras semanas na mansão transcorreram como uma estranha dança de sombras e silêncios. Maria e Roberto moviam-se pelos amplos corredores com a cautela de 2 desconhecidos, obrigados a compartilhar um espaço demasiado íntimo. Os cafés da manhã, servidos pontualmente às 7h30 na varanda com vista para o jardim tropical, eram exercícios de cortesia tensa. Dormiu bem? Perguntava ele cada manhã, sem levantar os olhos do jornal econômico que lia enquanto tomava café puro sem açúcar. Sim, obrigada, respondia ela invariavelmente, embora muitas noites as passasse em claro, escutando os ruídos daquela casa antiga, perguntando-se que histórias guardariam suas paredes. Maria havia aprendido em pouco tempo que Roberto despertava religiosamente às 5 da madrugada, nadava durante 1 hora na piscina aquecida nos fundos da casa e depois se trancava em seu escritório até o meio-dia.
Era um homem de rotinas inflexíveis, forjado na disciplina de quem construiu um império do zero. Apesar de ter herdado os primeiros vinhedos de seu pai, um imigrante italiano que chegou à Serra Gaúcha com as mãos vazias e a alma cheia de sonhos. Uma tarde de terça, quando a luz dourada do Rio de Janeiro começava a desvanecer atrás das montanhas da Tijuca, Maria aventurou-se pela primeira vez na imensa biblioteca da mansão. Era um cômodo imponente, com estantes de jacarandá que ascendiam até o teto, e uma escada em espiral que permitia acessar os volumes mais elevados. O cheiro de papel antigo, couro envelhecido e madeira encerada lembrou-lhe as tardes de sua infância na Biblioteca Nacional, onde seu pai a levava para alimentar a alma, como ele costumava dizer. Enquanto percorria com os dedos as lombadas de edições centenárias de Machado de Assis, José de Alencar e Castro Alves, Maria sentiu uma presença às suas costas. Virou-se sobressaltada para encontrar Dona Zulmira, a idosa governanta, que levava mais de 3 décadas a serviço da família Mendonça. Desculpe, senhora, não queria assustá-la, disse a mulher com seu marcado sotaque mineiro. Seu Roberto quer saber se a senhora gostaria de acompanhá-lo esta noite em um jantar de negócios. Maria piscou surpresa. Em quase um mês de casamento, era a primeira vez que Roberto a convidava a participar de qualquer aspecto de sua vida profissional. Claro, respondeu, tentando disfarçar seu desconcerto. Poderia me dizer onde será o jantar? No Jockey Club, senhora. Seu Roberto disse que a buscará às 8 e que use algo apropriado. A última palavra saiu dos lábios de Dona Zulmira com uma nuance que Maria não soube interpretar. Naquela noite, envolta em um vestido de seda azul marinho, que havia encontrado pendurado em seu armário, com uma nota concisa, para esta noite, R. Maria enfrentou pela primeira vez a alta sociedade carioca. O Jockey Club, com seus lustres de cristal e seus pisos de mármore italiano, era um cenário intimidante para alguém criada na sobriedade de um apartamento modesto da Lapa tradicional. Os olhares avaliadores de mulheres adornadas com pérolas e diamantes, com seus vestidos de estilistas renomados e seus penteados impecáveis, cravavam-se nela como pequenos alfinetes. Mas o que mais a desestabilizou foi descobrir durante o jantar que Roberto usava uma aliança de casado diferente daquela que haviam trocado em seu casamento apressado. Durante a sobremesa, enquanto um quarteto de cordas interpretava Tom Jobim em um canto do salão, Maria reuniu a coragem para perguntar: "Por que você usa uma aliança diferente da que eu te dei?" Roberto olhou-a com uma intensidade que fez com que todo o salão parecesse desvanecer ao seu redor. Por um instante, sua máscara de homem de negócios imperturbável rachou, revelando algo parecido com dor. Há perguntas, Maria, cujas respostas têm um preço. Tem certeza de que quer pagá-lo? A frase ficou flutuando entre eles, pesada como chumbo, marcando o primeiro verdadeiro desafio em sua estranha relação. Maria sustentou seu olhar, descobrindo em si mesma uma fortaleza que desconhecia possuir. Acho que já estou pagando por respostas que nem sequer pedi, respondeu finalmente, surpreendendo-se a si mesma com a firmeza de sua voz. Naquela noite, no trajeto de volta à mansão, o silêncio dentro do Mercedes era tão denso que quase podia ser palpável. E Maria compreendeu que havia começado a desmoronar o primeiro muro dos muitos que Roberto havia construído ao seu redor. A descoberta chegou como costumam chegar as verdades importantes, de maneira acidental e quando menos se espera. Maria havia estado procurando papel de carta nas gavetas de uma escrivaninha antiga da biblioteca quando seus dedos tropeçaram em um envelope de couro. A curiosidade, essa força primitiva que tem movido a humanidade desde seus primórdios, impulsionou-a a abri-lo. Dentro, encontrou fotografias de uma mulher bonita com cabelo negro ondulado e olhos vivazes. Em todas as imagens, aparecia junto a um Roberto muito mais jovem, talvez com uns 35 anos, cuja sorriso revelava uma pessoa completamente diferente daquela que agora dividia o teto com ela. Em uma das fotografias, a mais desgastada pelo tempo, a mulher segurava contra seu peito um pequeno embrulho envolto em uma manta azul, enquanto Roberto a olhava com uma adoração que Maria jamais havia visto em seus olhos. Quem é? A voz de Maria saiu num sussurro quando naquela noite, durante o jantar,
colocou a fotografia sobre a mesa de jacarandá. O garfo de Roberto ficou suspenso a meio caminho entre o prato e sua boca. Por um instante, pareceu que o tempo congelava na sala de jantar decorada com cerâmicas marajoaras e pesadas cortinas de veludo carmesim. Minha primeira esposa, Fernanda, respondeu finalmente, deixando os talheres sobre a toalha de linho com um cuidado excessivo. Ela me deixou há 10 anos. A forma como pronunciou "me deixou" continha um peso específico, como se cada sílaba estivesse carregada de uma história muito mais complexa do que aquelas simples palavras sugeriam. E o bebê? Atreveu-se a perguntar Maria, sentindo que se adentrava em terreno minado. Roberto fechou os olhos por um momento e, quando os abriu, Maria teve a impressão de estar diante de um homem que acabara de receber um golpe físico. Ela levou meu filho com ela. Miguel tinha apenas 3 dias quando desapareceram da minha vida. A confissão caiu entre eles como uma lápide. De repente, muitas coisas começaram a fazer sentido. O quarto fechado no 3º andar que Maria havia notado, mas nunca mencionado. A forma como Roberto evitava qualquer conversa sobre família durante os jantares, os olhares de compaixão que Dona Zulmira dirigia a seu patrão quando acreditava que ninguém a observava. "Sinto muito", disse Maria com sinceridade, estendendo instintivamente sua mão sobre a mesa para tocar a dele. Roberto retirou a sua, como se o contato o queimasse. "Não preciso da sua compaixão", respondeu com uma frieza que contrastava violentamente com a vulnerabilidade que havia mostrado segundos antes. "Preciso que respeite os limites que estabeleci nesta casa. Há quartos nos quais você não deve entrar e perguntas que não deve fazer." Levantou-se bruscamente jogando o guardanapo sobre a mesa. "Este casamento tem um propósito prático para ambos. Não o compliquemos com sentimentalismos desnecessários." Maria permaneceu sozinha na sala de jantar, escutando como os passos de Roberto se afastavam pelo corredor e depois subiam pela escadaria principal. O eco de cada pisada parecia marcar o ritmo de uma verdade que começava a revelar-se. Não estava simplesmente casada com um homem mais velho e rico. Estava unida a alguém cujo coração parecia tão hermeticamente selado quanto as adegas centenárias de seus vinhedos no Vale dos Vinhedos. Naquela noite, enquanto contemplava de sua janela a lua cheia que banhava de prata as montanhas do Rio de Janeiro, Maria tomou uma decisão. Se ia viver naquela gaiola dourada, ao menos descobriria quais fantasmas a habitavam junto a ela. A vida na mansão havia adquirido certa rotina que, embora não pudesse ser chamada de confortável, ao menos resultava previsível. Maria havia começado a preencher seus dias explorando o Rio de Janeiro como nunca antes pudera fazê-lo. Visitava exposições no Museu de Arte Moderna, passeava pelo Jardim Botânico quando a tarde começava a cair e os cariocas saíam para aproveitar a brisa, e até mesmo havia se inscrito em aulas de pintura em um pequeno ateliê em Santa Teresa. A pintura, hobby que havia cultivado desde menina com materiais humildes, havia se convertido em seu refúgio. Roberto, surpreendentemente, havia preparado para ela um luminoso ateliê em um dos cômodos desocupados da mansão, provendo-a de materiais que jamais teria podido custear: telas de primeira qualidade, pigmentos importados da Europa e pincéis de pelo de Marta, que custavam mais que o aluguel mensal do apartamento onde havia crescido. Foi precisamente ao retornar de uma de suas aulas quando a encontrou. Uma carta sem remetente que alguém havia deslizado sob a porta principal. O envelope, de papel cor creme e textura grossa, levava simplesmente escrito seu nome com uma caligrafia elegante e angular. Um sutil aroma de lavanda emanava dele. Maria abriu-o enquanto subia a escada para seu quarto, detendo-se no meio do caminho quando seus olhos captaram as primeiras linhas. "Ele nunca amará você como amou a primeira. Você é apenas um substituto pálido, uma ferramenta para manter o dinheiro na família. Descubra o que aconteceu no 3º andar, antes de entregar seu coração completamente." As mãos tremeram e teve que se apoiar contra a parede de pedra fria para manter o equilíbrio. A escadaria, com seus degraus de mármore gastos por gerações de pisadas, pareceu de repente um espaço ameaçador,
como se os retratos antigos de antepassados desconhecidos a observassem com malícia de suas molduras douradas. Quem poderia ter escrito aquilo? E por que mencionava especificamente o terceiro andar, esse piso da mansão que Roberto parecia evitar completamente? Naquela noite, durante o jantar, observou seu marido com novos olhos. Roberto comia em silêncio, como era seu costume, concentrado em cortar meticulosamente cada pedaço de carne, seguindo algum padrão invisível que só ele conhecia. De vez em quando levava a mão à têmpora direita, pressionando levemente, um gesto que Maria havia aprendido a interpretar como sinal de suas frequentes enxaquecas. "Você está bem?" perguntou ela, rompendo o silêncio habitual. Roberto levantou o olhar, surpreso pela pergunta. Por um instante, pareceu vulnerável, quase humano. "É só cansaço", respondeu secamente. As novas regulamentações brasileiras sobre exportação de vinhos estão complicando as vendas no mercado europeu. Maria assentiu, sem saber o que mais acrescentar. Mas então, impulsionada por uma coragem que nem ela mesma sabia que possuía, aventurou-se a perguntar: "O que há no terceiro andar?" O garfo de Roberto ficou suspenso a meio caminho, e sua expressão transformou-se como se uma persiana tivesse sido baixada bruscamente. "Por que pergunta isso?" Sua voz soava controlada demais. Maria hesitou. Mencionar a carta anônima poderia gerar mais perguntas, mais complicações. Algo em seu interior advertiu-a que não era o momento. "Simples curiosidade", mentiu. "Já explorei quase toda a mansão, mas nunca subo lá." "E não deveria fazê-lo", respondeu ele com uma dureza inusitada. "Há partes da minha vida que não estão abertas à discussão, Maria. Achei que tínhamos deixado isso claro." O resto do jantar transcorreu em um silêncio ainda mais denso que o habitual. Quando terminaram a sobremesa, Roberto levantou-se sem olhá-la. "Amanhã viajo para o Vale dos Vinhedos. Estarei fora 3 dias supervisionando a vindima antecipada." E sem mais explicações, abandonou a sala de jantar, deixando Maria com a certeza de que a carta anônima, quem quer que a tivesse escrito, continha ao menos uma parte da verdade. Havia segredos enterrados naquela casa, que Roberto protegia ferozmente. Naquela noite, deitada em sua cama com dossel enquanto escutava a chuva golpear contra as vidraças, Maria tomou uma decisão que mudaria irrevogavelmente o curso de seu estranho casamento. Assim que Roberto partisse para o Vale dos Vinhedos, ela descobriria o que escondia o terceiro andar da mansão. "Há verdades que doem mais que as mentiras", pensou enquanto o sono começava a vencê-la. "Mas ao menos as verdades nos permitem construir sobre terreno firme." A manhã em que Roberto partiu para o Vale dos Vinhedos, amanheceu coberta por uma névoa espessa que envolvia o Rio de Janeiro como um sudário cinzento. Maria observou pela janela de seu quarto como o Mercedes preto desaparecia pelos portões forjados da mansão, levando consigo a presença imponente de seu marido. Só então, com a casa repentinamente vazia de sua autoridade silenciosa, sentiu que podia respirar plenamente. Esperou até que o pessoal de serviço estivesse ocupado com suas tarefas matinais. Dona Zulmira supervisionava a limpeza da ala leste, e Joaquim, o jardineiro de mãos nodosas e sorriso escasso, podava as roseiras centenárias do jardim tropical. Era o momento perfeito. A escada que conduzia ao terceiro andar era mais estreita que as principais, como se tivesse sido desenhada para ser discreta, para não chamar a atenção. Cada degrau de madeira rangia levemente sob seus pés, como pequenas advertências. Ao chegar ao patamar superior, Maria encontrou-se diante de um corredor acarpetado em azul pálido, que se estendia até uma única porta ao fundo. A luz que entrava por uma janela de vitral projetava figuras fantasmagóricas sobre as paredes forradas com um motivo de nuvens e pássaros em voo. Tudo naquele espaço parecia desenhado para uma criança, para o filho que nunca chegou a crescer naquela casa. Com o coração batendo tão forte que podia escutá-lo em seus ouvidos, Maria aproximou-se da porta. Estava fechada com chave, como havia suposto, mas lembrava ter visto um molho de chaves antigas em uma gaveta da cozinha. Depois de descer rapidamente e retornar com elas, experimentou uma após outra, até que um suave clique indicou-lhe que havia encontrado a correta.
A porta abriu-se com um gemido leve, como se protestasse por ser perturbada depois de tanto tempo. O cheiro que escapou do quarto era uma mistura de cera de vela, lavanda seca e esse aroma indescritível do tempo detido. O que viu deixou-a sem fôlego. Era um quarto infantil perfeitamente preservado, como uma cápsula do tempo detida no momento exato em que deveria ser ocupado. Um teto pintado com nuvens e estrelas que pareciam mover-se na luz filtrada. Um berço de madeira branca com um móbile de cristal que refletia pequenos arco-íris sobre as paredes. Prateleiras repletas de livros infantis, muitos ainda com o plástico do embrulho original. Bichos de pelúcia dispostos em ordem meticulosa, etiquetas penduradas em alguns, nunca abraçados, e presidindo tudo, sobre a parede principal, um quadro bordado à mão com uma data de 10 anos atrás e uma inscrição que fez com que seu coração se apertasse. Esperado com amor infinito, Miguel. Maria avançou lentamente pelo quarto, sentindo que profanava um santuário. Sobre uma cômoda de madeira clara, encontrou mais fotografias. Fernanda grávida, radiante, com Roberto abraçando-a por trás, ambos sorrindo para a câmera com essa felicidade despreocupada que só possuem aqueles que acreditam que o futuro será tão luminoso quanto seu presente. Abriu com cuidado as gavetas. Roupinhas de bebê dobradas com precisão quase obsessiva, pequenas meias que jamais aqueceram pés, gorros tejidos à mão que nunca protegeram do frio uma cabecinha recém-nascida. Sentou-se na cadeira de balanço junto à janela, sobrecarregada pelo que estava descobrindo. Não era só que Roberto havia perdido sua esposa e seu filho, era que havia conservado intacta a esperança de seu regresso, como se o tempo não tivesse passado absolutamente. Não deveria estar aqui. A voz de Dona Zulmira sobressaltou-a. A idosa governanta estava no umbral da porta, seu rosto sulcado por rugas, mostrando não raiva, mas uma tristeza infinita. Dona Zulmira, começou Maria, mas não encontrou as palavras para justificar sua intrusão. Este quarto está fechado por uma razão, disse a mulher, entrando devagar. O senhor não permitiu que ninguém o tocasse em 10 anos, nem mesmo para limpar o pó. Maria olhou ao redor, notando então que efetivamente uma fina camada de tempo cobria cada superfície. O que aconteceu realmente, Dona Zulmira? Perguntou, sabendo que talvez esta fosse sua única oportunidade de conhecer a verdade. Roberto só me disse que ela foi embora levando o filho. Dona Zulmira suspirou profundamente, como quem leva tempo demais guardando um peso. A senhora Fernanda não abandonou o senhor como todos acreditam, disse finalmente, sentando-se em um pequeno banquinho junto ao berço. Foi embora porque descobriu que ele havia ocultado a verdade, uma verdade muito importante. Maria escutava imóvel, enquanto Dona Zulmira relatava como Roberto, durante os piores anos da crise econômica, havia ocultado de Fernanda que a empresa familiar estava à beira da falência. Trabalhava 18 horas diárias, não por ambição, como ela acreditava, mas por desespero, tentando salvar o legado de gerações. Quando a senhora descobriu a magnitude das dívidas e o estresse que ele vinha ocultando, estava no 8º mês de gravidez, continuou Dona Zulmira. Sentiu-se traída. Acreditava que seu casamento estava construído sobre mentiras. Foi para a casa de sua irmã em Porto Alegre, mas o desgosto adiantou o parto. A voz de Dona Zulmira quebrou-se ligeiramente. 3 dias depois, ligaram do hospital Albert Einstein. O bebê havia nascido prematuramente. O senhor acudiu imediatamente, mas quando chegou, a senhora Fernanda já havia recebido alta e levado o pequeno. Desapareceu sem deixar rastro. Alguns dizem que foi para os Estados Unidos, outros que para Portugal, ninguém sabe com certeza. Maria sentiu que as peças de um quebra-cabeça começavam a encaixar. A obsessão de Roberto pelo controle, seu medo da intimidade, sua incapacidade de confiar. E nunca tentou procurá-los? A pergunta ficou flutuando no ar, enquanto Dona Zulmira levantava-se com dificuldade. Todos os dias durante 10 anos, respondeu a idosa, dirigindo-se à porta. Tem detetives em meio mundo, mas nem rastro deles. É como se a terra os tivesse engolido. Antes de sair, Dona Zulmira deteve-se e olhou para Maria com uma intensidade que a atravessou.
O senhor não é um homem mau, senhora Maria. Só é alguém que perdeu demais e que não sabe como voltar a confiar. Por favor, deixe tudo como encontrou. E saia daqui antes que alguém mais a veja. Quando Maria retornou a seu quarto, a carta anônima seguia sobre sua cama como uma acusação silenciosa. Agora entendia melhor seu significado, mas também compreendia algo mais profundo. Roberto não era o homem frio e calculista que aparentava ser. Era um homem quebrado, tentando manter unidas as peças de si mesmo com a única ferramenta que conhecia, o controle absoluto. Durante as semanas seguintes, algo começou a mudar entre eles. Não foi uma mudança abrupta nem dramática, mas antes como o despertar gradual da terra após um inverno demasiado longo, pequenos brotos de vida aparecendo onde antes só havia gelo. Maria havia começado a passar mais tempo em seu ateliê de pintura. A luz carioca, tão especial no outono, entrava a jorros pelas janelas e transformava o espaço em um santuário de criatividade. Ali, com as mãos manchadas de óleo e a alma cada vez mais leve, dava forma a paisagens da Serra Gaúcha e a retratos abstratos que tentavam capturar não tanto os traços físicos, como a essência emocional de seus sujeitos. Foi Roberto quem rompeu o padrão estabelecido. Uma tarde, sem se anunciar, apareceu no umbral do ateliê. Maria estava tão concentrada na tela que trabalhava que não o sentiu chegar. Quando finalmente percebeu sua presença, sobressaltou-se, derramando aguarrás sobre o piso de madeira. Desculpe, não queria assustá-la, disse ele com uma voz inusualmente suave. Maria apressou-se a limpar o líquido com um pano. Não tem problema. Estava absorta. Roberto avançou lentamente pelo ateliê, observando as obras dispostas contra as paredes. Deteve-se diante de uma tela particularmente grande, uma interpretação abstrata de um homem carregando uma casa inteira sobre seus ombros, mas com um jardim de laranjeiras florescendo entre a carga. Este é... começou, mas interrompeu-se, como se as palavras tivessem evaporado. É o que vejo quando olho para você, respondeu Maria, com uma honestidade que surpreendeu a ela mesma. Alguém carregando um peso enorme, mas que ainda assim consegue que floresça algo bonito. Roberto permaneceu imóvel diante do quadro durante o que pareceu uma eternidade. Quando finalmente voltou-se para ela, havia uma vulnerabilidade em seus olhos que Maria nunca havia visto. Você tem talento real, disse, e em sua voz havia espanto genuíno. Não só técnica, mas visão. Você vê além do evidente. Esse pequeno intercâmbio marcou um ponto de inflexão. Nos dias seguintes, Roberto começou a jantar mais cedo para poder compartilhar a mesa com ela. Durante esses jantares, pouco a pouco começou a abrir-se. Falou-lhe de suas viagens pela América Latina durante sua juventude, quando fugiu da rigidez brasileira dos últimos anos da ditadura militar. Contou-lhe anedotas de seus pais, imigrantes italianos, que chegaram à Serra Gaúcha sem nada e construíram um pequeno império, à base de trabalho brutal. Meu pai costumava dizer que o vinho é como a vida. Compartilhou uma noite enquanto degustavam um Cabernet Sauvignon que ele mesmo havia selecionado da adega. Precisa de tempo, paciência e resistir a tempestades para alcançar sua melhor versão. Maria escutava fascinada por estes retalhos do homem que havia permanecido oculto atrás da fachada de empresário implacável. E em algum momento, sem perceber, começou a responder com fragmentos de sua própria história. Sua infância no apartamento modesto da Lapa, as tardes na Biblioteca Nacional com seu pai, seus sonhos juvenis de estudar belas artes truncados pela falta de recursos. Uma noite, enquanto contemplavam as estrelas do terraço perfumado de jasmim, Roberto fez-lhe a pergunta que flutuava entre eles havia semanas. Por que aceitou casar-se comigo, Maria? E não me diga que foi só pela operação de seu pai. Poderia ter encontrado outra solução. A pergunta pegou-a desprevenida. Tomou seu tempo para responder, escutando o suave murmúrio da fonte de azulejos e o distante rumor do tráfego da avenida. Suponho que vi algo em seus olhos quando ofereceu pagar a operação do meu pai sem pedir nada em troca, respondeu finalmente. Uma solidão que reconheci porque era a mesma que eu sentia. E depois, quando propôs este arranjo, pensei que talvez duas solidões juntas pudessem ser menos solitárias.
Roberto guardou silêncio durante tanto tempo que Maria temeu ter dito demais, ter cruzado alguma das invisíveis linhas vermelhas que ele traçava constantemente ao seu redor. Minha proposta não foi completamente honesta, disse finalmente. Maria sentiu que seu coração acelerava. Que nova revelação viria agora? Eu tinha visto você antes, continuou ele, olhando para o céu estrelado. Várias vezes na Biblioteca Nacional, onde trabalhava como voluntária lendo para os idosos. Chamou-me a atenção sua gentileza, a forma como tratava cada pessoa com a mesma dignidade, desde os moradores de rua da Cinelândia até os senhores endinheirados de gravata. Maria olhou-o atônita. Roberto a havia observado durante meses sem que ela soubesse. A coincidência no hospital não foi bem assim, confessou ele, sem se atrever a olhá-la. Eu sabia que seu pai estava doente. Sabia que vocês precisavam de dinheiro para a operação. O testamento do meu pai é real, preciso de um herdeiro antes de completar 50 anos, mas poderia ter encontrado outras soluções. Por que eu? Foi a única coisa que Maria conseguiu articular. Roberto finalmente virou o rosto para ela, e em seus olhos havia uma mistura de vergonha e algo mais profundo, algo que Maria não se atrevia a nomear, porque não acreditava que alguém como você pudesse me escolher livremente. Não com a diferença de idade, não com as cicatrizes emocionais que carrego, não com um filho desaparecido que sigo buscando discretamente pelo mundo todo. A confissão ficou flutuando entre eles, tão frágil e preciosa como uma bolha de sabão no ar da noite carioca. E Maria compreendeu que estavam diante de uma encruzilhada. Podiam retroceder à segurança de seus respectivos muros e continuar com o casamento de conveniência, ou podiam dar um passo à frente em direção a território desconhecido e perigoso. Com um gesto que requereu mais coragem do que jamais havia necessitado, Maria estendeu sua mão sobre a mesa de ferro forjado e a pousou suavemente sobre a de Roberto. Desta vez, ele não a retirou. A visita de Cláudia Mendonça, vinda de São Paulo, caiu como uma bomba na frágil paz que começava a estabelecer-se na mansão. A irmã mais nova de Roberto chegou sem se anunciar, numa quinta-feira à tarde, quando o rio se recuperava de uma tempestade outonal que havia limpado o céu deixando-o de um azul impossível. Maria a conheceu quando Dona Zulmira a fez passar para a sala principal, onde ela estava lendo junto a uma das janelas. Cláudia Mendonça era uma mulher de 40 e tantos anos, com o mesmo porte aristocrático de Roberto, mas com olhos mais afiados e sorriso calculado. Vestia um terninho Chanel e joias discretas, mas claramente valiosas. Então você é a jovenzinha que conseguiu o que nenhuma outra logrou desde Fernanda, disse a modo de saudação, avaliando-a dos pés à cabeça como quem examina a mercadoria. Casar-se com meu irmão. Seu tom destilava uma mistura de condescendência e curiosidade maliciosa, que pôs Maria imediatamente em guarda. Sou Maria Oliveira, sim, respondeu, levantando-se para apertar a mão que Cláudia não lhe havia oferecido. Você deve ser Cláudia. Roberto me falou de você. Uma mentira piedosa. Roberto apenas havia mencionado sua irmã, salvo para explicar que vivia em São Paulo e que mantinham uma relação distante desde a morte de seus pais. Duvido que meu irmão tenha contado muito sobre mim, replicou Cláudia, com um sorriso que não chegou aos seus olhos. Roberto sempre foi seletivo com suas confidências. A tensão no ambiente era palpável quando Roberto retornou da vinícola do Rio, onde havia estado supervisionando um envio de vinho para exportação. Seu rosto, habitualmente impassível, mostrou genuína surpresa ao encontrar sua irmã confortavelmente instalada na sala. Cláudia, não sabia que viria. Evidentemente, respondeu ela, levantando-se para beijá-lo em ambas as faces com uma familiaridade que contrastava com a rigidez dele. Mas quando soube do seu repentino casamento, senti que devia conhecer pessoalmente minha nova cunhada. O jantar naquela noite foi um exercício de tensão apenas contida. Enquanto saboreavam uma feijoada preparada por Dona Zulmira, Cláudia começou a fazer perguntas cada vez mais incisivas sobre os verdadeiros motivos de Maria para aceitar o casamento. Deve ser reconfortante passar de um apartamento modesto na Lapa
para uma mansão no alto da Boa Vista, comentou com falsa doçura enquanto partia um pedaço de pão. Um autêntico conto de fadas moderno. Maria manteve a compostura, respondendo com educação, mas sem se deixar intimidar. Certamente é uma mudança, concedeu. Embora às vezes sinta falta da simplicidade da minha vida anterior. Claro, sorriu Cláudia. Embora imagine que as contas bancárias compensem qualquer nostalgia, não é mesmo? Roberto interveio então, com uma dureza que surpreendeu ambas as mulheres. Chega, Cláudia. Não permitirei que insulte minha esposa em nossa própria mesa. Cláudia pareceu momentaneamente desconcertada pela firmeza de seu irmão, mas recuperou-se rapidamente. Só estou tentando protegê-lo, Roberto. Não seria a primeira mulher que vê em você unicamente sua fortuna. O som metálico dos talheres contra a porcelana fina pareceu amplificar-se no silêncio tenso que se seguiu. Como fez com Fernanda, não é? Perguntou Roberto, e sua voz soava perigosamente controlada. Também a protegeu de mim, contando-lhe sobre as dificuldades econômicas da empresa de uma maneira tão seletiva que a fez acreditar que eu havia estado mentindo deliberadamente. Maria observava o intercâmbio, compreendendo de repente que estava presenciando a continuação de uma velha batalha familiar. Fernanda era frágil demais para este mundo, respondeu Cláudia sem se perturbar. Precisava saber a verdade sobre sua situação financeira. Não foi minha culpa que decidiu fugir como uma covarde, levando seu filho. A acusação era tão cruel que Maria sentiu que lhe faltava o ar. Roberto levantou-se bruscamente, seu rosto uma máscara de fúria contida. Saia da minha casa, Cláudia. Agora. Ora, vamos, Roberto. Cláudia não se moveu de sua cadeira. Só estou sendo realista. Sua nova esposa deveria saber em que família se meteu. Uma onde as mulheres fogem levando os herdeiros, não é? Embora suspeite que essa não seja a intenção de Maria. Ela parece mais do tipo que espera pacientemente o momento adequado para solicitar o divórcio e reivindicar sua parte do bolo. A insinuação era tão injusta, tão distante da verdade de seus sentimentos crescentes por Roberto, que Maria sentiu que algo se quebrava dentro dela. Sem uma palavra, levantou-se da mesa e abandonou a sala de jantar, as lágrimas queimando em seus olhos, enquanto se dirigia ao pequeno terraço onde uma fonte cantava suavemente sob a luz da lua. O ar fresco da noite carioca aliviou ligeiramente o ardor em seu rosto. Sentou-se na borda da fonte, deixando que o som da água apagasse os pensamentos tumultuosos que giravam em sua mente. Não escutou os passos que se aproximavam até que Roberto falou, sobressaltando-a. Pedi a Cláudia que se vá, disse, sua voz mais suave do que Maria jamais a havia escutado. Ela se hospedará em um hotel esta noite e retornará amanhã a São Paulo. Maria assentiu sem olhá-lo, temendo que as lágrimas voltassem se encontrasse seus olhos. Lamento que tenha tido que presenciar isso, continuou ele sentando-se a seu lado na borda de pedra da fonte. Minha irmã e eu temos uma relação complicada. Ela acha que só estou com você por dinheiro, murmurou Maria. Cláudia vê o mundo através do prisma de suas próprias motivações, respondeu Roberto. Viveu toda a sua vida à sombra de um sobrenome importante, recebendo uma mesada sem trabalhar nunca. Não pode conceber que alguém possa ter motivos mais nobres. Um silêncio instalou-se entre eles, mas pela primeira vez não era um silêncio desconfortável. Era mais como um respiro compartilhado, um momento de trégua. É verdade o que ela disse? Perguntou finalmente Maria. Sobre ela ter contado a Fernanda sobre os problemas econômicos. Roberto suspirou profundamente, como se o peso dos anos se materializasse nesse suspiro. Sim, no pior momento possível, quando Fernanda estava no 8º mês, vulnerável e preocupada com o futuro do bebê. Cláudia contou-lhe não só a verdade, mas uma versão distorcida dela, que eu havia estado ocultando-lhe deliberadamente informação, que estávamos à beira da ruína, que havia hipotecado até mesmo a casa onde viveríamos com nosso filho. Maria escutava, começando a entender a magnitude do dano que Cláudia havia causado. E por que ela fez isso? Roberto guardou silêncio durante tanto tempo que Maria pensou que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz soava cansada, como se a pergunta lhe tivesse extraído as últimas reservas de energia. Meu pai sempre favoreceu Cláudia. Era sua menina adorada, sua princesa.
Mas em seu testamento, deixou claro que eu herdaria o controle total das vinícolas. Cláudia receberia uma mesada generosa, mas nunca poder de decisão sobre o negócio familiar. Acho que nunca nos perdoou, a ele pela decisão, a mim por beneficiar-me dela. As peças do quebra-cabeça começavam a encaixar na mente de Maria. A carta anônima com sua caligrafia elegante e seu aroma de lavanda, as insinuações venenosas, o conhecimento de detalhes que só alguém próximo à família poderia saber. Foi ela quem me enviou a carta, não é? Perguntou, embora já conhecesse a resposta. A carta anônima me advertindo sobre você. Roberto voltou-se para ela, surpreso e confuso. Que carta? Maria explicou-lhe sobre a mensagem que havia recebido semanas atrás, a advertência sobre o terceiro andar, as insinuações sobre ser um substituto pálido de Fernanda. A expressão de Roberto obscureceu-se enquanto escutava, e quando Maria terminou, sua voz soava perigosamente controlada. Típico de Cláudia: semear dúvidas, criar fraturas, manipular os outros para conseguir o que quer. E o que ela quer agora? Roberto olhou-a diretamente, e em seus olhos Maria viu uma mistura de tristeza e determinação que lhe oprimiu o coração. O mesmo de sempre: enfraquecer-me. Se meu casamento fracassa, se não tenho um herdeiro antes de completar 50 anos, uma cláusula do testamento do meu pai estipula que 40% das ações da empresa passariam para ela. Não o controle total, mas o suficiente para interferir em cada decisão que eu tome. Maria processou esta informação, sentindo uma nova perspectiva abrir-se diante dela. Todo este tempo, havia assumido que Roberto a havia procurado por conveniência, por cumprir uma cláusula testamentária. Agora entendia que também havia sido para proteger-se de sua própria irmã, da mulher que já havia destruído sua família uma vez. O que vamos fazer? Perguntou, surpreendendo-se a si mesma por incluir-se na equação. Roberto pareceu igualmente surpreso pelo vamos, e algo em sua expressão suavizou-se. Não sei, admitiu, em um raro momento de vulnerabilidade. Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que não estou enfrentando isto sozinho. Impulsionada por uma coragem que não sabia que possuía, Maria tomou a mão de Roberto entre as suas. Não está, afirmou com uma convicção que nascia do mais profundo de seu ser. Não está. A descoberta de que Cláudia havia sido quem enviou a carta anônima representou um ponto de inflexão na relação entre Maria e Roberto. Confrontada com evidências que os investigadores privados que Roberto havia contratado encontraram, Cláudia finalmente confessou com o ressentimento típico de velhas rivalidades familiares que sempre sentira que o irmão tinha tudo, enquanto ela lutava com dívidas de jogo acumuladas nos cassinos de São Paulo. Após a partida forçosa de Cláudia, uma nova dinâmica começou a estabelecer-se na mansão. Roberto começou a incluir Maria em aspectos de sua vida que antes mantinha zelosamente separados. Convidava-a para reuniões de negócios, solicitava sua opinião sobre decisões empresariais, até mesmo a levou aos vinhedos no Vale dos Vinhedos, para que conhecesse o que ele chamava de o coração de tudo. Foi durante essa visita às vinícolas quando Maria realmente começou a entender Roberto. Viu como ele se transformava entre os vinhedos. Seu rosto relaxava, seus gestos tornavam-se mais fluidos. Falava com os trabalhadores em um tom que nunca utilizava no Rio. Ali não era o empresário implacável, mas o filho de imigrantes italianos que havia crescido entre essas videiras, aprendendo de seu pai cada segredo da Terra Vermelha. Este vinhedo, explicou-lhe uma tarde enquanto caminhavam entre fileiras de uvas Merlot, amadurecendo sob o sol gaúcho, foi plantado pelo meu pai com suas próprias mãos quando eu tinha 5 anos. Chegou da Itália sem nada, só com minha mãe, e a vontade de trabalhar até cair rendido cada noite. Maria escutava, fascinada por estes fragmentos de história familiar que Roberto nunca havia compartilhado. Como conseguiu passar de trabalhador imigrante a dono de tudo isso? Roberto sorriu, um sorriso nostálgico que iluminou seus olhos. Com uma combinação de trabalho brutal, inteligência natural e algo de sorte. Começou como peão nestes mesmos campos, mas rapidamente o dono de então, seu Augusto Vilareal, notou que meu pai tinha um dom especial para entender a terra, para prever exatamente quando vindimar.
Pouco a pouco foi ascendendo, de peão a capataz, de capataz a gerente geral. Quando seu Augusto adoeceu sem herdeiros, ofereceu a meu pai a oportunidade de comprar as vinícolas a um preço que, embora ainda fosse astronômico para nós, era inferior ao valor real. E como conseguiu reunir o dinheiro? O rosto de Roberto ensombreceu-se ligeiramente. Hipotecando até o último centímetro de terra que havíamos conseguido comprar em Caxias do Sul, vendendo as joias de família que minha mãe havia trazido ao emigrar, trabalhando turnos duplos em outras vinícolas, e aceitando um sócio silencioso que aportou o resto. Um sócio? Martins, assentiu Roberto. Eduardo Martins, um industrial paulista que viu potencial no negócio. Durante anos foi uma bênção, mas quando chegou a crise de 2008, começou a pressionar para vender as vinícolas a uma multinacional francesa. Foi então quando começaram os problemas com Fernanda. Deteve-se junto a uma velha videira retorcida, acariciando suas folhas com uma ternura que Maria nunca o havia visto mostrar a nenhum ser vivo. Estas videiras são como as pessoas, sabe? As mais antigas, as que sobreviveram a geadas, secas e pragas, são as que produzem o vinho mais complexo, com mais caráter, mas também são as mais vulneráveis a certos tipos de pressão. Maria compreendeu que não estava falando só de plantas. O que ocorreu exatamente com Fernanda? Atreveu-se a perguntar, sabendo que estavam pisando em terreno delicado. Roberto respirou profundamente antes de responder, seus olhos fixos no horizonte onde o sol começava a descer, tingindo de laranja os campos. Ocultei-lhe a magnitude dos problemas financeiros, não para enganá-la, mas para protegê-la. Estava grávida, iludida com o nosso futuro, decorando o quarto do bebê. Não queria carregá-la com a angústia de saber que poderíamos perder tudo, que os bancos ameaçavam executar hipotecas, que Martins pressionava cada dia mais. Fez uma pausa, sua voz tornando-se mais grave. Mas Cláudia, que sempre teve um talento especial para o momento preciso, escolheu a semana 32 da gravidez para contar a Fernanda não só que estávamos em dificuldades, mas que eu havia estado mentindo deliberadamente durante anos, que era um manipulador que a havia mantido em uma bolha de falsa segurança. Fernanda, com os hormônios alterados pela gravidez e genuinamente assustada pelo futuro de nosso filho, interpretou como uma traição imperdoável. Maria guardou silêncio, deixando que Roberto continuasse a seu próprio ritmo. Foi para Porto Alegre, para a casa de sua irmã. Tentei explicar-lhe, pedir-lhe perdão, mas ela recusou-se a falar comigo. 3 dias depois recebi a ligação do hospital. O bebê havia nascido prematuramente. Dirigi como um louco até São Paulo, mas quando cheguei, tanto Fernanda quanto o menino haviam recebido alta e haviam desaparecido. Deixou um bilhete. Não deixarei que meu filho cresça em uma família construída sobre mentiras. A última frase pronunciou-a com uma dor tão crua que Maria sentiu que seu coração se apertava. E nunca soube nada deles? Nada, respondeu, com uma amargura que parecia impregnar o ar ao seu redor. É como se a terra os tivesse engolido. Contratei detetives, busquei em registros de meio mundo. Contatei com cada familiar e amigo que Fernanda tinha. Ninguém sabe nada, ou ao menos é o que dizem. Começaram a caminhar de volta para a casa senhorial que dominava os vinhedos. O sol poente projetava suas sombras alongadas sobre a terra vermelha, fundindo-as em uma silhueta compartilhada. E o quarto do 3º andar? Perguntou Maria suavemente. Roberto tardou em responder, como se buscasse as palavras exatas. A princípio, mantê-lo intacto era uma forma de esperança. Acreditava que cedo ou tarde, Fernanda reconsideraria, que voltaria com nosso filho e ocupariam esse quarto que com tanto amor havíamos preparado. Com o passar dos anos, converteu-se em uma espécie de santuário, um lembrete de tudo o que perdi por não ser completamente sincero com a pessoa que amava. Deteve-se e olhou diretamente para Maria, com uma intensidade que a fez conter a respiração. É por isso que nunca menti para você, Maria. Pode ser que não tenha contado toda a verdade desde o princípio, mas jamais lhe disse uma mentira direta. Não poderia suportar cometer o mesmo erro 2 vezes. Algo na maneira como disse isso, na vulnerabilidade nua de sua confissão, tocou Maria no mais profundo.
Impulsivamente tomou sua mão. Obrigada por confiar em mim, disse simplesmente. Roberto entrelaçou seus dedos com os dela, e continuaram caminhando em um silêncio cúmplice, enquanto o sol terminava de ocultar-se atrás dos montes do Vale dos Vinhedos, tingindo o céu de um intenso púrpura que logo daria lugar à noite estrelada. Naquela noite, na antiga casa de pedra que dominava os vinhedos, dormiram pela primeira vez no mesmo quarto. Não houve paixão desenfreada nem declarações grandiosas, só o consolo silencioso de duas pessoas que começavam a derrubar, pedra por pedra, os muros que as separavam. O outono carioca tingia de ocres e dourados as árvores do jardim botânico, quando Maria tomou uma decisão que a assustava e a emocionava em partes iguais. Organizaria uma exposição de suas pinturas. Não em uma grande galeria de Ipanema, onde o sobrenome Mendonça abriria portas de maneira automática, mas em um pequeno espaço alternativo do bairro de Santa Teresa, usando um pseudônimo para que seu trabalho fosse julgado por seus próprios méritos. Durante semanas, trabalhou febrilmente em seu ateliê, aproveitando as horas em que Roberto estava no escritório para dar os toques finais às obras que havia selecionado. Eram telas que refletiam sua evolução emocional durante o último ano, desde as primeiras, dominadas por tons frios e composições hermeticamente fechadas, até as mais recentes, onde cores quentes começavam a abrir caminho entre as sombras como raios de sol atravessando nuvens pesadas. Não havia contado a Roberto sobre a exposição. Não por desconfiança, mas porque necessitava fazer isso por si mesma, provar que podia construir algo próprio além do sobrenome que agora portava e da fortuna a qual tinha acesso. A noite da inauguração chegou envolta em uma garoa suave que fazia brilhar o calçamento das ruas estreitas de Santa Teresa. A galeria, um antigo ateliê reconvertido, encheu-se rapidamente de jovens artistas, estudantes de belas artes e vizinhos curiosos que sorviam vinho tinto barato e beliscavam azeitonas enquanto contemplavam os quadros expostos sob a luz de spots direcionais. Maria, vestida com simplicidade estudada, jeans, camisa branca e um chale vermelho que havia pertencido à sua mãe, misturava-se entre os assistentes sem revelar que era a artista. Escutava comentários, absorvia reações, experimentava pela primeira vez a emoção de ver seu trabalho julgado por desconhecidos que não tinham ideia de quem realmente era. Foi então que o viu. Roberto estava de pé diante de um de seus quadros mais pessoais, aquele retrato abstrato do homem carregando uma casa às costas, mas com laranjeiras florescendo em seus ombros. Vestia um terno escuro que contrastava com o ambiente boêmio da galeria, mas havia algo em sua postura, na forma reverente como contemplava a obra, que o integrava perfeitamente ao espaço. Maria ficou paralisada. Como havia descoberto a exposição? Quem havia dito a ele que ela era Laura Vega, o pseudônimo que havia escolhido? Como se sentisse seu olhar, Roberto girou o rosto e a localizou entre a multidão. Seus olhos se encontraram através da galeria, e Maria viu algo que nunca havia visto neles. Orgulho. Um orgulho tão puro, tão desprovido de condições, que sentiu que algo derretia dentro dela. Roberto aproximou-se lentamente, esquivando grupos de pessoas que conversavam animadamente com taças nas mãos. Quando chegou junto dela, não disse nada. Simplesmente tomou sua mão e a apertou suavemente, um gesto mais eloquente que qualquer palavra. Como soube? Começou ela. Dona Zulmira encontrou um convite em seu ateliê enquanto limpava, respondeu ele com um leve sorriso. Não pôde evitar comentar comigo. Estava muito orgulhosa da senhora. Maria sentiu um rubor quente subir por suas faces. Queria fazê-lo por mim mesma, sem que seu nome ou seu dinheiro influenciassem. Explicou, temendo que pudesse mal interpretar seus motivos. Eu sei, assentiu ele. E conseguiu. Escutei os comentários. Gostam do seu trabalho pelo que é, não por quem você é. Percorreram juntos a exposição. Roberto estudando cada quadro com atenção genuína, fazendo perguntas sobre técnicas e motivações que revelavam um interesse real por entender sua arte. Maria explicava-lhe em voz baixa, surpresa pela facilidade com que fluía a conversa,
pelo natural que resultava compartilhar com ele essa parte tão íntima de si mesma. Detiveram-se diante de uma tela particularmente impactante, uma interpretação da mansão vista de fora, com todas as janelas iluminadas exceto uma, a do terceiro andar, que permanecia em sombras. Esta é... Roberto não terminou a frase, mas sua voz havia se tensionado ligeiramente. É como vejo nossa casa, respondeu Maria com suavidade. Cheia de luz, mas com espaços que ainda permanecem na sombra. Não é uma crítica, Roberto. É uma observação. Ele assentiu lentamente, absorvendo o significado de suas palavras. Você tem razão, admitiu. Há espaços na minha vida, em nossa casa, que mantive na escuridão tempo demais. Um silêncio carregado de significado instalou-se entre eles, mas foi interrompido por um jovem de aspecto boêmio que se aproximou com entusiasmo. É você, Laura Vega? Perguntou, dirigindo-se a Maria. Sou Júlio Monteiro, da revista Arte Urbana. Adoraria fazer uma entrevista sobre sua obra. Maria trocou um olhar rápido com Roberto, que assentiu quase imperceptivelmente, dando-lhe espaço para esse momento. Sim, sou Laura, respondeu com um sorriso. Será um prazer. Enquanto Maria conversava com o jornalista, Roberto afastou-se discretamente, dando-lhe seu momento de protagonismo. Observou-o mover-se entre os assistentes, detendo-se ocasionalmente diante de algum quadro, sempre voltando inevitavelmente ao retrato do homem com a casa às costas. Quando a entrevista terminou, Maria procurou entre a multidão, mas não o encontrou em parte alguma. Uma pontada de decepção atravessou-a, pensando que havia partido sem despedir-se. Mas então Martina, a dona da galeria, aproximou-se com uma taça de champanhe. Seu marido acaba de fazer algo extraordinário, disse-lhe em voz baixa. Comprou sua obra, toda a coleção. Maria olhou-a atônita. O quê? Não, deve haver um erro. Roberto não faria... Fez. Interrompeu a Martina com um sorriso. Mas com uma condição muito específica. Que se mantenha exposta até o final previsto da mostra, para que todo mundo possa vê-la. E insistiu que não lhe disséssemos, mas acho que deveria saber. Maria sentiu que seus olhos se enchiam de lágrimas. Não era o dinheiro que a emocionava. De fato, uma parte dela se sentia quase ofendida pelo gesto paternalista. Mas o que simbolizava? Roberto respeitava sua arte o suficiente para querer preservá-la completa, mas também respeitava sua necessidade de reconhecimento público ao mantê-la exposta. Quando retornou à mansão naquela noite, encontrou-o na biblioteca, sentado em uma poltrona de couro gasto junto à lareira acesa, com um copo de uísque escocês na mão. Ao vê-la entrar, incorporou-se. Não precisava comprar minha exposição, disse Maria sem preâmbulos. Posso aceitar o fracasso se ninguém quiser meus quadros. Não o fiz por isso, respondeu ele com calma. Filo porque quero viver rodeado da sua visão do mundo. Porque quando olho seus quadros, vejo como me vê, como vê nossa casa, nossa vida. E essa perspectiva me resulta valiosa. Maria sentiu que algo se desarmava dentro dela, como um nó que finalmente se desfaz depois de estar tempo demais tensionado. Não estou acostumada a que valorizem o que faço, admitiu. Meu pai sempre apoiou minha arte, mas para ele era um passatempo, algo que complementava meus estudos sérios. Roberto deixou o copo sobre a mesa e aproximou-se dela. Com um gesto surpreendentemente terno, afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. Não é um passatempo, Maria. É um dom. Você vê coisas que os demais não vemos. E as expressa de uma maneira que nos faz sentir compreendidos, suponho. Olhou-a com uma intensidade que fez com que o coração de Maria acelerasse. Quando vi o quadro onde me representa, carregando a casa, mas com laranjeiras florescendo em meus ombros, foi como se alguém por fim entendesse o que tem sido minha vida. Um peso constante, sim, mas também a capacidade de criar algo bonito apesar disso. Maria não soube o que responder. As palavras pareciam inadequadas para expressar o que sentia nesse momento. Em vez disso, deu um passo à frente e, pela primeira vez desde que se conheciam, foi ela quem iniciou o contato, apoiando suavemente sua cabeça contra o peito de Roberto. Ele ficou imóvel por um instante, como se não soubesse como reagir a esse gesto tão simples e, ao mesmo tempo, tão íntimo.
Depois, lentamente, seus braços fecharam-se ao redor dela em um abraço tentativo que foi ganhando firmeza. Permaneceram assim em silêncio, enquanto o fogo crepitava na lareira, e a chuva golpeava suavemente as janelas da biblioteca. Não eram necessárias palavras. Nesse momento, a linguagem que compartilhavam ia além das convenções verbais. Era a linguagem universal da arte, que Maria havia plasmado em suas telas e que Roberto, contra todo prognóstico, havia aprendido a ler. Na noite em que o Rio de Janeiro desapareceu sob a primeira chuva tropical do inverno, Roberto e Maria encontraram-se presos na mansão por uma tempestade que paralisou a cidade. O vento açoitava as persianas de madeira e fazia ranger as vigas centenárias, enquanto a chuva acumulava-se silenciosamente sobre os telhados e jardins. Sentados diante da lareira acesa da sala principal, envolvidos em uma intimidade imposta pelas circunstâncias, algo mudou definitivamente entre eles. Talvez tenha sido o vinho reserva que compartilhavam. Talvez a vulnerabilidade, que gera sentir-se isolados do mundo exterior, ou talvez simplesmente havia chegado o momento inevitável em que duas pessoas que têm estado orbitando uma ao redor da outra finalmente se encontram no mesmo plano. Nunca te perguntei por que aceitou realmente este casamento, disse Roberto, rompendo um silêncio cômodo que havia se instalado entre eles. Sei que foi pela operação de seu pai, mas poderia ter buscado outras soluções, completou ela, contemplando como as chamas projetavam sombras dançantes sobre o rosto anguloso dele. Eu sei. Maria refletiu um momento antes de responder, buscando a honestidade que Roberto merecia. No início, foi puramente pragmático. Meu pai precisava dessa operação ou morreria. Não tínhamos o dinheiro, nem mesmo hipotecando o apartamento onde vivíamos. E então apareceu você, como uma solução inverossímil a todos os nossos problemas. Fez uma pausa para tomar um gole de vinho, mas houve algo mais. Quando propôs o casamento, vi em seus olhos algo que reconheci, porque o via cada manhã no espelho. Solidão. Uma solidão profunda, arraigada, dessas que não se curam simplesmente estando rodeado de gente. Roberto a observava em silêncio, seu rosto inusualmente expressivo na luz cambiante do fogo. E pensei que talvez, só talvez, duas solidões juntas pudessem ser menos solitárias, concluiu ela com um leve sorriso. O silêncio que se seguiu estava carregado de significado. Roberto girava lentamente a taça entre seus dedos, contemplando o líquido rubi como se contivesse respostas. Cada pessoa que amei me abandonou, disse finalmente, com uma voz tão baixa que Maria mal pôde escutá-lo sobre o crepitar do fogo. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai, embora fisicamente presente, perdeu-se no trabalho e no álcool. Fernanda foi embora levando meu filho. E cada vez construí muros mais altos, mais grossos. Passou uma mão pelo rosto, em um gesto que combinava cansaço e vulnerabilidade. Quando a vi pela primeira vez na Biblioteca Nacional, lendo para aqueles idosos que iam ali mais por companhia humana que pelos livros, vi algo diferente. Uma bondade natural, sem pretensões. E depois, quando coincidimos no hospital, não foi coincidência, assinalou Maria suavemente, sem reprovação em sua voz. Não, admitiu ele. Eu a tinha estado observando durante meses à distância. Sabia da doença de seu pai, de suas dificuldades econômicas. E sim, precisava de uma esposa para cumprir com o testamento de meu pai, mas poderia ter encontrado candidatas menos complicadas. Complicadas? Maria arqueou uma sobrancelha. Um sorriso fugaz cruzou o rosto de Roberto. Independentes, inteligentes, capazes de ver através das aparências. O tipo de mulher que não se conformaria em ser um adorno silencioso em uma casa antiga. A sinceridade de suas palavras tocou algo profundo em Maria. Durante meses, havia se perguntado por que ele, podendo escolher entre mulheres de alta sociedade que entenderiam perfeitamente as regras do jogo, havia escolhido a ela, uma jovem sem conexões nem fortuna. E ainda assim me escolheu, porque não acreditava que alguém como você pudesse me escolher livremente, confessou ele olhando-a diretamente nos olhos. Não com a diferença de idade, não com a bagagem emocional que carrego, não com um filho desaparecido que sigo buscando.
Então criei uma situação onde parecesse que estava fazendo-lhe um favor, quando na realidade era você quem buscava ser salvo, completou ela, compreendendo finalmente a complexa dinâmica que havia dado origem à sua relação. Roberto assentiu, baixando o olhar para o fogo. E agora estou aterrorizado, admitiu com uma vulnerabilidade que Maria nunca lhe havia visto, porque estou começando a sentir coisas que me prometi não voltar a sentir jamais, e não sei se sobreviveria a perdê-la também. As palavras ficaram flutuando entre eles, tão frágeis e ao mesmo tempo tão poderosas, como gotas de chuva contra o vidro das janelas. Maria sentiu que algo se expandia em seu peito, um calor que contrastava com o frio que açoitava o rio naquela noite. Levantou-se de sua poltrona e aproximou-se da de Roberto. Lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido que poderia fugir ou atacar, ajoelhou-se diante dele e tomou seu rosto entre suas mãos, sentindo a aspereza da barba incipiente sob seus dedos. Então deixe-me demonstrar-lhe que alguns amores ficam, disse com uma convicção que nascia do mais profundo de seu ser. E pela primeira vez desde que se conheciam, foi ela quem iniciou o beijo. Um beijo tentativo no início, que foi ganhando intensidade à medida que Roberto respondia, como se ambos estivessem aprendendo uma linguagem nova, uma feita de gestos e suspiros em lugar de palavras. Quando finalmente se separaram, Maria viu algo nos olhos de Roberto que nunca havia estado ali antes. Esperança. Uma esperança vulnerável, trêmula, como uma chama recém-acesa que qualquer vento poderia apagar, mas esperança afinal. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia fora e a chuva seguia caindo silenciosamente sobre o rio, transformando a cidade em uma versão mágica e desconhecida de si mesma, Roberto e Maria descobriram que os muros que haviam construído ao redor de seus corações não eram tão impenetráveis como haviam acreditado, e que talvez, só talvez, o amor verdadeiro não consistia em encontrar alguém perfeito, mas em aprender a ver perfeitamente as imperfeições de outra pessoa. A primavera chegou ao rio com uma explosão de cor e aroma que parecia refletir a transformação que estava se produzindo dentro da mansão dos Mendonça. Após o inverno mais úmido que a cidade recordava em décadas, as jabuticabeiras do jardim interior floresciam com um vigor que surpreendeu inclusive Joaquim, o velho jardineiro que havia visto passar mais primaveras que a maioria. Maria observava as mudanças não só na natureza, mas também na dinâmica da casa, que agora sentia verdadeiramente como sua. Os quartos que antes lhe pareciam frios e distantes estavam cobrando vida. Havia livros abertos sobre mesinhas que antes só sustentavam adornos intocáveis, flores frescas em vasos que levavam anos vazios, música brasileira soando em salas que haviam permanecido em silêncio. Mas a mudança mais significativa era a que se havia produzido em sua relação com Roberto. Desde aquela noite de tempestade, uma nova intimidade havia se estabelecido entre eles. Não era só física, ainda que esse aspecto também houvesse florescido com uma intensidade que às vezes surpreendia a ambos. Era uma proximidade emocional, uma cumplicidade baseada no conhecimento mútuo, que ia além das convenções sociais ou das expectativas matrimoniais. Uma manhã particularmente luminosa, enquanto tomavam café juntos no terraço que dava para o jardim interior, Maria reuniu a coragem para expor uma ideia que levava semanas gestando-se em sua mente. Tenho pensado no terceiro andar, disse, observando cuidadosamente a reação de Roberto. Ele deixou a xícara de café sobre o pires com um movimento controlado. Seus olhos, que agora Maria podia ler com crescente facilidade, mostraram um lampejo de inquietude. O que tem pensado? Perguntou com cautela. Acho que poderíamos transformá-lo em algo novo, respondeu ela, escolhendo cada palavra com cuidado. Não apagar o que foi, mas dar-lhe um propósito diferente. Roberto guardou silêncio, convidando-a a continuar. Poderíamos convertê-lo em uma biblioteca infantil para crianças sem recursos da Lapa e do Morro da Providência, propôs, revelando finalmente a ideia que havia estado amadurecendo. Manteríamos algumas peças originais como homenagem a Miguel onde quer que esteja, mas encheríamos o espaço de vida nova, de propósito. Esperava resistência, talvez até mesmo rejeição. Em vez disso,
viu como os olhos de Roberto se enchiam de lágrimas contidas. Faria isso? Perguntou com voz rouca. Ajudar-me a transformar esse espaço que tem estado fechado durante tanto tempo? Maria estendeu sua mão sobre a mesa e tomou a dele. Acho que é hora de abrir portas, não só quartos. Os dias seguintes foram de intensa atividade. Roberto contratou arquitetos para adaptar o espaço mantendo sua essência, enquanto Maria contatava associações de bairro e bibliotecários para entender melhor as necessidades das crianças a quem queriam servir. Juntos selecionaram quais elementos originais conservar. O móble de cristal que agora penduraria sobre a zona de leitura, as estantes que seriam repintadas com cores vivas, alguns dos livros infantis mais especiais que se integrariam à coleção. O processo resultou terapêutico para ambos, especialmente para Roberto. Maria observava como dia a dia sua expressão suavizava-se, como se cada decisão sobre o que conservar e o que transformar fosse também uma decisão sobre seu próprio passado. Honrá-lo sem ficar preso a ele. Uma tarde, enquanto revisavam plantas com o arquiteto na sala de jantar, chegou a notícia que mudaria tudo. Os investigadores privados que Roberto mantinha buscando Fernanda e Miguel haviam encontrado uma pista sólida. Alguém que coincidia com a descrição de Fernanda havia sido vista em Buenos Aires, trabalhando como professora de português em uma escola internacional. A reação de Roberto foi complexa. Maria viu em seus olhos uma mistura de esperança, medo e algo mais profundo. Incerteza sobre o que significaria este possível reencontro para sua vida atual, para o que estavam construindo juntos. Você deveria ir, disse Maria naquela noite, enquanto compartilhavam um momento tranquilo na biblioteca. A Buenos Aires. Verificar se realmente são eles. Roberto olhou-a com intensidade. E se forem? Perguntou, verbalizando o medo que flutuava entre ambos. Maria respirou fundo antes de responder. Então terá a oportunidade de conhecer seu filho, de explicar a Fernanda o que realmente aconteceu, de fechar um capítulo que tem permanecido aberto tempo demais. E nós? A vulnerabilidade em sua voz fez com que Maria sentisse uma opressão no peito. Nós seguiremos aqui, respondeu com uma convicção que nem ela mesma sabia que possuía. O que construímos não depende de fantasmas do passado, Roberto. Depende do que escolhemos ser um para o outro cada dia. 2 semanas mais tarde, Roberto voava para Buenos Aires enquanto Maria supervisionava os últimos detalhes da biblioteca infantil. A inauguração estava prevista para o mês seguinte, coincidindo com o Dia das Crianças, e restavam 1000 detalhes por ultimar. Foi durante esses dias de ausência quando Maria descobriu algo que mudaria irrevogavelmente o curso de suas vidas. Estava grávida. A notícia, confirmada por uma ginecologista do exclusivo Hospital Albert Einstein, deixou-a em um estado de atordoamento feliz. Um bebê. Uma nova vida que crescia dentro dela, fruto de um amor que havia florescido no terreno mais improvável. Decidiu não contá-lo a Roberto por telefone. Esta notícia merecia ser compartilhada cara a cara, quando ele retornasse de sua viagem com as respostas que buscava, fossem quais fossem. Roberto voltou da Argentina 1 semana depois, com o rosto marcado por uma estranha mistura de emoções. Havia encontrado Fernanda efetivamente. Vivia em Buenos Aires com um arquiteto argentino e tinham 2 filhas pequenas. Mas Miguel não estava com eles. O bebê morreu 3 dias depois de nascer, explicou Roberto naquela noite, sua voz quebrando-se ao pronunciar as palavras. Fernanda nunca me disse. Saiu do hospital sozinha, devastada, culpando a mim e as minhas mentiras pelo estresse que havia precipitado o parto e as complicações posteriores. Maria sentia as lágrimas correr por suas bochechas enquanto escutava, imaginando a dor imensa, a culpa, o fantasma do que poderia ter sido. Todos estes anos, continuou Roberto olhando para o vazio, tenho estado buscando uma criança que nunca cresceu, que nunca teve a oportunidade de brincar com os brinquedos que comprei, de ler os livros que colecionei. Tenho perseguido um fantasma. Sinto muito, murmurou Maria, estreitando-o entre seus braços, sentindo como o corpo de Roberto estremecia-se com soluços silenciosos. Chorou com ele nessa noite, pelo filho que nunca conheceu, pelos anos perdidos em culpa e recriminações, por todos os "e se"
que haviam envenenado sua existência. E quando finalmente o choro aplacou-se, quando a tormenta emocional deu lugar a uma calma exausta, Maria tomou seu rosto entre as mãos e deu-lhe a notícia. Estou grávida. Os olhos de Roberto, avermelhados pelo choro, abriram-se com assombro. Tardou vários segundos em processar o que acabava de escutar. Um bebê? Perguntou finalmente, sua voz apenas um sussurro. Vamos ter um bebê? Maria assentiu, incapaz de conter o sorriso que iluminou seu rosto. Vamos ter um bebê. Roberto permaneceu imóvel durante o que pareceu uma eternidade. Depois, lentamente, pousou uma mão trêmula sobre o ventre ainda plano de Maria. Você me devolveu algo que pensei ter perdido para sempre, disse com voz entrecortada. A capacidade de ter esperança. Naquela noite, abraçados na cama que agora compartilhavam sem reservas, fizeram planos que nenhum dos dois teria imaginado possíveis um ano atrás. Falaram de nomes, de como adaptar um dos quartos vazios como quarto para o bebê, de como equilibrariam a vida familiar com suas respectivas paixões. Os vinhedos, a pintura. E em algum momento, enquanto a lua cheia banhava o quarto com sua luz prateada, Maria compreendeu que o que havia começado como um acordo pragmático entre dois estranhos havia se transformado, contra todo o prognóstico, no único que verdadeiramente importa ao final: uma família. Não a que se define por convencionalismos sociais ou expectativas externas, mas a que se constrói dia a dia, com esforço, honestidade e a vontade de ver ao outro tal como é, com todas suas luzes e sombras. A notícia da gravidez transformou a mansão como se uma corrente de ar fresco tivesse varrido anos de melancolia acumulada. Roberto, que sempre havia mantido certa reserva mesmo em seus momentos mais próximos, agora mostrava um entusiasmo quase infantil ante os preparativos para a chegada do bebê. Uma manhã de outubro, enquanto tomavam café no jardim sob a sombra de uma jabuticabeira em flor, que perfumava o ar com esse aroma doce e penetrante tão típico da primavera brasileira, Roberto surpreendeu Maria com uma proposta inesperada. Acho que deveríamos nos mudar. Maria olhou-o desconcertada, a xícara de chá de erva cidreira suspensa a meio caminho de seus lábios. Nos mudar? Por quê? Esta mansão tem sido o lar dos Mendonça durante gerações. Roberto contemplou o jardim com expressão pensativa, antes de responder. Precisamente por isso, este lugar está demasiado carregado de história, de expectativas, de fantasmas. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Quero que nosso filho cresça em um lar que construamos juntos, não em um ao qual você chegou como uma convidada que lentamente ganhou o direito de pertencer. Maria deixou a xícara sobre o pires de porcelana, absorvendo a proposta. Havia algo profundamente simbólico no que Roberto sugeria. Um novo começo, livre das sombras do passado. E para onde iríamos? Perguntou, permitindo-se imaginar as possibilidades. O sorriso de Roberto ampliou-se. Tenho pensado no Vale dos Vinhedos. Não na casa senhorial junto às vinícolas, mas em um terreno que comprei há anos nas colinas, com vistas para o vale. Poderíamos projetar nossa própria casa. Algo contemporâneo, mas com raízes, com muita luz para sua pintura e espaço para que o pequeno corra livremente. A ideia começou a criar raízes na imaginação de Maria. Uma casa no campo, rodeada de vinhedos, longe do bulício carioca e das pressões sociais da capital. E a biblioteca infantil que estamos criando aqui? Perguntou, pensando no projeto que tanto significava para ambos. Seguiria funcionando exatamente igual, respondeu ele. De fato, poderíamos ampliá-la, dedicar mais espaço da mansão a projetos sociais. Converteríamos este lugar em algo vivo e útil, em vez de um mausoléu de recordações. Enquanto Roberto falava, Maria notou algo diferente nele. Uma leveza, como se tivesse deixado cair um peso invisível que havia carregado durante anos. Você mudou, observou com suavidade. Há uns meses, a ideia de afastar-se desta mansão, de transformá-la tão radicalmente, teria lhe parecido impensável. Roberto tomou sua mão por cima da mesa. Você me mudou, respondeu com uma honestidade desarmante. Ensinou-me que preservar o passado não significa ficar preso a ele.
que honrar as raízes não impede crescer em novas direções. Naquela tarde, percorreram juntos a mansão, mas desta vez com olhos novos, não como donos que protegem uma propriedade, mas como guardiões temporários de um espaço com potencial para servir a muitos. Idealizaram planos para converter mais quartos em espaços úteis, uma sala de arte para jovens talentos sem recursos, um centro de formação para mães solteiras, um ponto de encontro para idosos solitários do bairro. À medida que planificavam estas transformações, Maria sentia crescer dentro de si não só o bebê, mas também uma certeza cada vez mais sólida. O que havia começado como um casamento de conveniência havia se convertido em uma sociedade no melhor sentido da palavra. Uma aliança entre duas pessoas que se complementavam, que viam possibilidades onde outros viam limitações, que construíam pontes onde antes havia muros. A primavera avançava e, com ela, a gravidez de Maria. Seu corpo mudava dia a dia, e Roberto observava estas transformações com uma mistura de assombro e reverência que a comovia profundamente. Ele, que sempre havia mantido certa distância física, mesmo em seus momentos mais íntimos, agora parecia incapaz de manter-se afastado. Uma mão sempre buscando contato com seu ventre crescente, olhos que a seguiam pelos aposentos com uma expressão de maravilha que nunca havia visto neles. Uma noite, enquanto revisavam plantas para a casa do Vale dos Vinhedos no escritório, Maria sentiu o primeiro chute do bebê. Um movimento pequeno, mas inconfundível, como o bater de asas de uma borboleta dentro dela. "Roberto!" exclamou, levando a mão ao ventre. Ele se mexeu. Em segundos, ele estava ajoelhado diante dela, as mãos pousadas delicadamente sobre a curva de sua gravidez, esperando com expressão expectante. Quando o bebê se mexeu novamente, mais fortemente desta vez, o rosto de Roberto transformou-se com uma emoção tão pura, tão desprotegida, que Maria sentiu que se apaixonava por ele completamente nesse preciso instante. "É real", murmurou ele, com voz quebrada pela emoção. "Todo este tempo sabia que você estava grávida, mas agora posso senti-lo. É real." Maria pousou uma mão sobre a dele, entrelaçando seus dedos. "É real", confirmou suavemente. "E está saudável, e forte, e nos está esperando para nos conhecer." Nessa noite, na intimidade de seu dormitório, Roberto confessou-lhe um medo que havia estado guardando desde que soube da gravidez. "Tenho terror de não ser um bom pai", admitiu enquanto acariciava distraidamente o cabelo de Maria. "Meu próprio pai era distante, exigente, incapaz de mostrar afeto. E depois, com Miguel, nem sequer tive a oportunidade de tentar. E se eu não souber como fazê-lo?" Maria incorporou-se sobre um cotovelo para olhá-lo diretamente nos olhos. "Lembra o que me disse quando comprou todos os meus quadros? Que queria viver rodeado de minha visão do mundo, porque o ajudava a ver-se de uma maneira diferente." Roberto assentiu, sem entender aonde queria chegar. "Bem, aqui está minha visão. Vejo-o como um homem que aprendeu de seus erros, que encontrou a coragem de ser vulnerável, que sabe que o amor não é possessão, mas liberdade compartilhada. Esses são exatamente os ingredientes para ser um pai maravilhoso." As semanas seguintes transcorreram em um frenesi de atividade. Enquanto a barriga de Maria crescia, também cresciam seus projetos compartilhados. A biblioteca infantil do 3º andar estava quase pronta para sua inauguração. As plantas para a casa do Vale dos Vinhedos avançavam com rapidez, e inclusive haviam começado a desenhar uma linha de vinhos orgânicos, que financiaria programas educativos para filhos de trabalhadores imigrantes nos vinhedos. A vida que durante tanto tempo havia parecido estancada para ambos, ele preso na culpa e nos remorsos, ela limitada por circunstâncias econômicas e expectativas alheias, agora fluía com uma energia renovada, como um rio que finalmente encontra seu curso natural depois de anos desviado por obstáculos artificiais. Foi nesse momento de plenitude quando chegou a notícia que 1 ano antes teria sido devastadora, mas que agora caía sobre terreno fértil. Os advogados de Cláudia haviam apresentado uma demanda questionando a validade do casamento de Roberto e Maria, alegando que havia sido um acordo fraudulento,
desenhado unicamente para cumprir com a cláusula testamentária do pai. Na manhã em que receberam a notificação, Maria esperou ver em Roberto a tensão familiar, o endurecimento de feições que sempre havia caracterizado seus momentos de estresse. Em vez disso, surpreendeu-a rindo enquanto lia o documento legal. "O que é tão engraçado?" perguntou desconcertada ante sua reação. "Cláudia está tentando tirar-lhe o controle das vinícolas." Roberto deixou os papéis sobre a mesa e olhou-a com uma serenidade que Maria nunca havia visto nele quando se tratava de assuntos relacionados com sua irmã. "O engraçado é que já não me importa", respondeu, aproximando-se para abraçá-la. "Se amanhã perdesse todo o Império Mendonça, todos os vinhedos e todas as vinícolas, seguiria tendo o único que realmente me importa: você e nosso filho." Naquela tarde, enquanto o sol começava a pôr-se atrás dos morros do rio tingindo o céu de púrpuras e laranjas intensos, Roberto e Maria passeavam pelo jardim botânico. Havia sido ideia dele. "Quero que a última imagem que nosso filho tenha do rio dentro de seu ventre seja bonita", havia dito. Sentados junto ao lago, observando como os últimos raios de sol refletiam-se na água, Roberto tomou as mãos de Maria entre as suas. "Há algo que nunca lhe disse explicitamente", começou com uma solenidade que contrastava com a leveza que havia mostrado naquela manhã. "Algo que provavelmente já sabe, mas que merece ser dito em voz alta." Maria olhou-o, expectante. "Eu te amo, Maria Oliveira", disse simplesmente. Não por conveniência, não pelo bebê que leva dentro, não por como transformou a mansão ou minha visão do mundo. Amo-a pelo que é, valente, honesta, capaz de ver beleza onde outros só veem rotina. E prometo passar o resto de minha vida tentando merecê-la. As palavras, tão simples e ao mesmo tempo tão profundas, flutuaram entre eles como as folhas douradas que caíam das árvores próximas, embaladas pela suave brisa primaveril. E Maria soube, com uma certeza que nascia do mais profundo de seu ser, que o que havia começado como um acordo de conveniência havia florescido em algo muito mais belo e duradouro que qualquer contrato legal. "Eu também te amo", respondeu, sentindo que as palavras, embora insuficientes, eram necessárias. "E não há nada que deva fazer para me merecer. Escolheu-me quando poderia ter escolhido qualquer uma. Viu-me quando era invisível para o resto do mundo. Isso é mérito suficiente para toda uma vida." Naquela noite, enquanto regressavam à mansão sob um céu estrelado, Maria sentiu uma estranha, mas agradável sensação de encerramento. Como se um capítulo de sua vida estivesse concluindo justo quando o outro, mais luminoso e promissor, começava a escrever-se. E embora não pudesse vê-lo, dentro de seu ventre, a pequena esperança, pois assim haviam decidido chamá-la se fosse menina, dava um chute vigoroso, como querendo lembrar-lhes que o futuro, com todas suas possibilidades, já estava a caminho. O 7º mês de gravidez encontrou Maria e Roberto em plena transformação de suas vidas. A biblioteca infantil do 3º andar havia sido inaugurada com grande êxito durante o Dia das Crianças, enchendo de risos e vozes infantis um espaço que durante tempo demais havia permanecido selado em silêncio. Crianças da Lapa e do Morro da Providência, muitas delas filhas de imigrantes que nunca haviam pisado no elegante bairro do Alto da Boa Vista, agora corriam pelos corredores de mármore da mansão, escolhiam livros de estantes que antes só acumulavam pó e participavam em oficinas de leitura e arte organizadas por voluntários universitários. Roberto observava tudo isso com uma mistura de assombro e satisfação que Maria nunca havia visto nele. Durante uma das sessões de contação de histórias, enquanto uma jovem voluntária boliviana lia O Pequeno Príncipe, adaptado para crianças, Maria surpreendeu-o com lágrimas silenciosas escorregando por suas bochechas. "O que acontece?" perguntou em um sussurro preocupada. Roberto negou com a cabeça, incapaz de falar por um momento. Quando finalmente encontrou sua voz, soava rouca de emoção. "Estou pensando em meu pai", confessou. "Em como estaria orgulhoso de ver como estamos utilizando a fortuna familiar. Ele, que chegou ao Brasil sem nada, que conheceu a fome e o desprezo, que trabalhou até sangrar para construir algo, veria estas crianças e entenderia que este é o verdadeiro legado Mendonça. Não os vinhedos nem as vinícolas, mas as oportunidades."
Maria apertou sua mão, comovida por esta nova faceta de Roberto que seguia descobrindo. Sua capacidade para conectar-se com suas raízes mais profundas e encontrar nelas não limitações, mas inspiração. Enquanto isso, os preparativos para sua nova vida avançavam a bom ritmo. Os arquitetos haviam apresentado as plantas definitivas para a casa no Vale dos Vinhedos. Um desenho contemporâneo, mas acolhedor, com grandes janelas que emolduravam as vistas espetaculares do vale, espaços abertos que convidavam à convivência e um ateliê de pintura para Maria orientado ao norte, para captar a luz perfeita durante todo o dia. Por sua parte, a demanda de Cláudia havia resultado ser menos ameaçadora do que inicialmente temiam. O juiz, depois de examinar a documentação apresentada pelos advogados de Roberto, que incluía provas da gravidez de Maria e testemunhos de pessoas que haviam presenciado a evolução genuína de sua relação, havia desestimado as acusações de casamento fraudulento. Cláudia, frustrada mas não derrotada, havia retornado a São Paulo, onde rumores sugeriam que estava considerando ingressar em um centro de reabilitação para tratar seu vício em jogo. A vida, que durante tanto tempo havia sido para Roberto um exercício de contenção e controle, agora fluía com uma liberdade que o rejuvenescia visivelmente. Maria o observava interagir com o mundo de maneiras que meses atrás teriam sido impensáveis, conversando animadamente com os pais das crianças que visitavam a biblioteca, aprendendo palavras em Iorubá e Quechua dos imigrantes africanos e andinos que trabalhavam nas novas plantações orgânicas dos vinhedos, inclusive rindo abertamente durante as refeições familiares com seu Francisco, quem se havia convertido em um visitante frequente da mansão. Foi precisamente durante uma dessas refeições quando Roberto surpreendeu a todos com um anúncio inesperado. Decidi criar uma fundação, declarou enquanto servia um vinho especial que havia trazido pessoalmente do Vale dos Vinhedos. A Fundação Esperança Fernanda Mendonça. Maria olhou, surpresa tanto pelo anúncio quanto pelo nome escolhido, que combinava o que haviam escolhido para sua filha com o da primeira esposa de Roberto. A fundação terá 2 objetivos principais, continuou ele, animado pelo interesse nos olhos de sua esposa e seu sogro. Primeiro, proporcionar educação de qualidade a filhos de trabalhadores agrícolas, não só em nossos vinhedos, mas em toda a indústria vinícola brasileira. E segundo, financiar pesquisa médica sobre partos prematuros e suas complicações. Seu Francisco, quem desde sua operação havia recuperado a cor e a vitalidade que Maria recordava de sua infância, assentiu com aprovação. Isso é fechar o círculo, Roberto. Honrar o passado, enquanto constrói o futuro. Naquela noite, enquanto preparavam o quarto para o bebê, um aposento luminoso com vistas para o jardim interior, Maria refletiu sobre a transformação que ambos haviam experimentado. Ela que havia entrado naquela mansão como uma estranha, agora a sentia como própria não por direito legal, mas pelo amor que havia investido em cada canto. E Roberto, que havia vivido rodeado de muros invisíveis construídos com dor e arrependimento, agora abria janelas para um futuro que nem sequer sabia que podia desejar. Em que pensa? Perguntou ele, interrompendo suas reflexões enquanto colocava um móbile de estrelas prateadas sobre o berço branco, tão similar e ao mesmo tempo tão diferente daquele que havia permanecido imóvel durante anos no quarto selado do 3º andar. Em como as pessoas mudam, respondeu Maria, acariciando seu ventre protuberante, onde a pequena esperança dava cambalhotas cada vez mais vigorosas. Em como passamos de ser 2 estranhos, unidos por um contrato a ser isto, uma família, uma equipe. Roberto deixou o que estava fazendo e aproximou-se dela. Com uma ternura que ainda a surpreendia, pousou as mãos sobre seu ventre, como fazia constantemente agora, maravilhado por cada movimento de sua filha. Sabe o que meu pai me disse uma vez, pouco antes de morrer? Perguntou com o olhar perdido em recordações. Disse-me, Roberto, há 2 coisas que deve dar a seus filhos, raízes para crescer fortes e asas para voar longe. Nesse momento não entendi. Pensei que se referia literalmente à herança material, a assegurar que tivessem estabilidade econômica, mas também independência. Fez uma pausa, buscando as palavras exatas.
Agora compreendo que falava de algo mais profundo. As raízes são os valores, a identidade, o sentido de pertencimento. E as asas são a liberdade para definir seu próprio caminho, para cometer erros e aprender deles, para construir algo novo que talvez nós nem sequer possamos imaginar. Maria assentiu, comovida pela profundidade da reflexão. É lindo, Roberto, e é exatamente o que quero para nossa filha. Dispunha-se a continuar quando uma dor aguda a fez dobrar-se repentinamente, segurando o ventre. Roberto segurou-a alarmado, enquanto um segundo espasmo mais forte que o primeiro a fazia gemer. Maria? O que acontece? Ela olhou-o com olhos dilatados pelo medo súbito. Acho que são contrações, respondeu, sentindo como um líquido morno começava a descer por suas pernas. Mas é muito cedo. Mal estou de 7 meses. O rosto de Roberto empalideceu visivelmente, e Maria soube que estava revivendo o trauma do nascimento prematuro de Miguel. Mas então, algo mudou em sua expressão. A angústia deu lugar a uma determinação férrea. Vamos ao hospital, disse com voz firme, mas serena. Tudo vai sair bem, Maria. Desta vez será diferente. Desta vez estamos juntos. As horas seguintes transcorreram em uma nebulosa de dor, medo e esperança. O Hospital Albert Einstein, onde Maria foi internada de urgência, converteu-se no epicentro do que Roberto depois descreveria como as horas mais longas de sua vida. Cada minuto se esticava como uma eternidade, enquanto os médicos tentavam deter o parto prematuro, administrando medicamentos para amadurecer os pulmões do bebê, caso resultasse impossível retê-lo mais tempo. Roberto não se separou nenhum momento de Maria. Segurava sua mão com uma força quase dolorosa durante cada contração, murmurando palavras de ânimo, e quando acreditava que ela não podia ouvi-lo, orações sussurradas em italiano, a língua materna que seus pais falavam em casa e que ele nunca havia mencionado saber. O que está dizendo? Perguntou Maria durante um breve respiro entre contrações. Roberto pareceu envergonhado por um momento. É uma oração que minha mãe nos ensinou, admitiu. A Nossa Senhora dos Desamparados. É bobo, eu sei, mas... Não é bobo, interrompeu Maria, apertando sua mão. É lindo, é parte de suas raízes. À medida que as horas passavam, o medo de Roberto era palpável. A prematuridade, as memórias do nascimento de Miguel anos atrás, o terror de que a história se repetisse. Mas desta vez tudo foi diferente. Apesar dos esforços médicos para deter o parto, Esperança Fernanda Mendonça Oliveira decidiu que era hora de conhecer o mundo. Chegou em uma explosão de som e movimento. Pequena, mas surpreendentemente forte, com pulmões que anunciaram sua presença, com um choro vigoroso que encheu a sala de parto. E quando a colocaram sobre o peito de Maria, envolta em uma manta térmica, com seu rostinho enrugado e sua penugem escura, coroando uma cabeça perfeita, ambos souberam que nada voltaria a ser igual. É perfeita, sussurrou Roberto, com lágrimas correndo livremente por seu rosto enquanto acariciava com um dedo trêmulo a diminuta mão de sua filha. Perfeita e forte como sua mãe. Os dias seguintes foram de vigília constante. Esperança, nascida com 5 semanas de antecipação, necessitava permanecer na incubadora, conectada a monitores que registravam cada batida de seu pequeno coração. Roberto e Maria estabeleceram turnos para não deixá-la sozinha nenhum momento, lendo-lhe contos, cantando-lhe canções de ninar, assegurando-se de que, apesar dos tubos e das máquinas, soubesse que estava rodeada de amor. E com cada dia que passava, com cada grama que Esperança ganhava, com cada pequeno marco que alcançava, respirar sem assistência, regular sua temperatura, começar a mamar, a sombra do passado que havia perseguido Roberto durante tanto tempo ia se desvanecendo, substituída pela luz brilhante de um presente que, contra todo o prognóstico, havia se tornado mais belo do que jamais se atreveu a sonhar. Foi durante uma dessas longas noites no hospital, enquanto observavam Esperança dormir placidamente em sua incubadora, quando Maria compreendeu a magnitude do presente que a vida lhes havia dado. Não só uma filha, mas uma segunda oportunidade. A oportunidade de sanar feridas antigas, de construir algo novo sobre alicerces sólidos, de transformar um acordo de conveniência no tipo de amor que os romances tentam capturar,
mas raramente conseguem descrever em toda a sua complexa beleza. Sabe de uma coisa? Disse Roberto em voz baixa, sem apartar os olhos de sua filha. Acho que finalmente entendo o que minha mãe costumava dizer. O que dizia? Perguntou Maria, entrelaçando seus dedos com os dele. Que o verdadeiro milagre não é encontrar o amor perfeito, mas aprender a ver perfeitamente as imperfeições do amor real. E enquanto Esperança dormia, alheia ao profundo momento de revelação que seus pais compartilhavam, a última peça do quebra-cabeça parecia encaixar em seu lugar, completando um quadro que, embora diferente do que qualquer um deles havia imaginado inicialmente, resultava infinitamente mais bonito em sua imperfeita autenticidade. 2 anos depois, sob o céu límpido do Vale dos Vinhedos tingido pelos últimos raios do entardecer, Maria contemplava do terraço de sua nova casa o espetáculo de cores que banhava os vinhedos. O vale se estendia diante dela como uma pintura viva. Fileiras precisas de videiras carregadas de uvas maduras, o rio serpenteando à distância como uma fita prateada, e ao fundo, as montanhas que mudavam de tonalidade com cada minuto que passava. A casa, tal como haviam planejado, era uma mistura harmoniosa de tradição e modernidade. Muros de pedra local combinados com enormes janelas, espaços abertos que convidavam à convivência e cantos íntimos para a reflexão solitária. O ateliê de Maria, orientado ao norte para captar a luz perfeita, havia se convertido no coração criativo do lar, com telas em diversos estados de finalização que documentavam sua evolução como artista. Da distância chegou até ela a risada de Esperança, clara e musical, seguida pela voz grave de Roberto, contando-lhe alguma história inventada. Aos seus 2 anos recém-completados, a menina era um turbilhão de energia e curiosidade, com o cabelo escuro de seu pai e os olhos expressivos de Maria. Haviam superado o susto de seu nascimento prematuro com folga. Esperança havia resultado ser não só forte fisicamente, mas também emocionalmente, com uma resiliência que parecia refletir a história de seus pais. Maria sorriu, recordando o caminho percorrido desde aquela primeira noite na mansão do Rio, até este momento de plenitude no Vale dos Vinhedos. A mansão seguia sendo sua, mas a haviam transformado por completo. Além da biblioteca infantil, agora abrigava um centro cultural gerenciado pela Fundação Esperança Fernanda Mendonça, que oferecia oficinas de arte, música e literatura a pessoas de todas as idades e condições sociais. Cláudia, para surpresa de todos, havia encontrado seu próprio caminho de redenção. Depois de completar um programa de reabilitação para seu vício em jogo, havia solicitado participar na fundação. Atualmente, dirigia um programa de microcréditos para mulheres empreendedoras, canalizando sua inteligência e energia em algo construtivo pela primeira vez em sua vida. Sua relação com Roberto, ainda que nunca chegaria a ser completamente fluida, havia se transformado em um respeito mútuo que nenhum dos dois havia acreditado possível. E seu Francisco, o pai de Maria, desfrutava de uma segunda juventude dividindo seu tempo entre o Rio e o Vale dos Vinhedos. Havia se convertido em um avô devoto que mimava Esperança com contos intermináveis sobre a história do Brasil, e em um amigo inesperado para Roberto, com quem compartilhava longas conversas sobre literatura, política e filosofia que frequentemente se estendiam até a madrugada. Os pensamentos de Maria foram interrompidos pela chegada de Roberto e Esperança. A menina correu para ela com os braços estendidos, suas bochechas rosadas pelo jogo e pelo ar fresco. "Mamãe, papai diz que virão estrelas cadentes esta noite." Maria levantou-a nos braços, maravilhando-se como sempre pelo peso sólido e cálido de sua filha, pela vida vibrante que emanava de cada centímetro de seu pequeno corpo. "É verdade, minha vida. Há uma chuva de estrelas esta noite. E se você pedir um desejo quando vir uma, dizem que se realiza." Os olhos de Esperança abriram-se com assombro ante esta informação. "De verdade?" "Vem!" interveio Roberto, unindo-se a elas e colocando um braço ao redor da cintura de Maria. "Digamos que as estrelas nos ajudam a recordar o que realmente desejamos."
E quando o recordamos com suficiente claridade, encontramos a forma de fazê-lo realidade. Maria sorriu-lhe, reconhecendo em suas palavras a sabedoria que havia ido adquirindo ao longo destes anos. Roberto já não era o homem hermético e controlador que havia conhecido. Seguia sendo intenso, às vezes demasiado sério, e ocasionalmente retraía-se em si mesmo quando as recordações de Miguel o assaltavam em aniversários ou datas significativas. Mas havia aprendido a compartilhar esses momentos em vez de ocultá-los, a permitir que Maria o acompanhasse na dor como na alegria. Nessa noite, depois de acomodar Esperança, que havia adormecido no terraço, esperando as estrelas cadentes, esgotada por um dia cheio de aventuras, Maria e Roberto sentaram-se no pequeno mirante que haviam construído no alto da colina, com uma garrafa de vinho de sua própria safra e mantas para proteger-se do fresco da noite gaúcha. "Sabe que dia é hoje?" perguntou Roberto, servindo o vinho em taças de cristal fino que captavam e refletiam a luz da lua cheia. Maria olhou-o, intrigada. "É 24 de setembro. Deveria recordar algo especial." Roberto sorriu, esse gesto que ainda depois de tanto tempo fazia com que o coração de Maria acelerasse ligeiramente. Faz exatamente 3 anos, uma jovem chamada Maria Oliveira entrou pela primeira vez na mansão dos Mendonça, tremendo não de medo, mas da intensidade de um olhar que prometia mundos desconhecidos. Maria sentiu um calor expandir-se por seu peito ao recordar aquela primeira noite, tão distante e ao mesmo tempo tão presente. "As velas de jasmim", murmurou, "o vestido de renda branca sobre a poltrona de veludo, e minhas palavras, confie em mim, irei devagar", completou Roberto, entrelaçando seus dedos com os dela. Palavras que resultaram proféticas, embora não da maneira que eu imaginava então. Permaneceram em silêncio um momento, contemplando o céu salpicado de estrelas que sobre o Vale dos Vinhedos pareciam mais brilhantes e numerosas que em qualquer outro lugar que houvessem conhecido. "Se alguém me tivesse dito então onde estaríamos hoje", continuou Roberto, sua voz tingida de assombro, "teria pensado que estava louco. Um casamento real nascido de um acordo de conveniência. Uma filha que sanou feridas que acreditei eternas. Uma vida que, pela primeira vez, sente-se completa." Maria apoiou a cabeça em seu ombro, absorvendo o calor de seu corpo na noite fresca. "Sabe o que é o mais extraordinário?" refletiu. "Que o construímos passo a passo, dia a dia. Não foi um raio que caiu do céu, ou uma flechada instantânea como nos contos de fadas. Foi uma escolha constante. Escolher confiar quando o medo aconselhava o contrário. Escolher perdoar quando o orgulho pedia vingança. Escolher acreditar no outro, inclusive quando duvidávamos de nós mesmos." Roberto assentiu, apertando suavemente sua mão. "Meu pai costumava dizer que o vinho mais excepcional não surge das condições perfeitas, mas das videiras que tiveram que lutar. Contra secas, contra geadas antecipadas, contra solos pedregosos. Essa luta, dizia, é o que dá profundidade e caráter ao vinho. Como nosso amor", completou Maria, entendendo perfeitamente a metáfora. "Nascido de circunstâncias improváveis, fortalecido por desafios e agora maduro em seu melhor momento." Uma estrela cadente cruzou o céu nesse instante, deixando atrás de si um rastro luminoso que se desvaneceu tão rápido como havia aparecido. Ambos a seguiram com o olhar, compartilhando um desejo silencioso que não necessitavam verbalizar, porque já o estavam vivendo. "O que acha que acontecerá nos próximos 3 anos?" perguntou Maria, contemplando o horizonte onde os últimos vinhedos perdiam-se na escuridão da noite. Roberto refletiu um momento antes de responder. "Não sei, e isso é o maravilhoso. Pela primeira vez em minha vida, não necessito controlar cada variável, prever cada contingência. Posso simplesmente viver, com você, com esperança, com o que vier." Voltou-se para ela, tomando seu rosto entre suas mãos com uma delicadeza que contrastava com a força de suas palavras. "Só sei uma coisa com certeza. Aconteça o que acontecer, o enfrentaremos juntos. Porque o que construímos não é frágil como o cristal, mas forte como a pedra desta terra. Pode suportar tempestades, secas, inclusive terremotos, porque seus alicerces estão arraigados em algo mais profundo que um contrato ou uma conveniência."
Estão arraigados em uma escolha renovada a cada dia, em uma confiança ganha passo a passo, em um amor que cresceu, não apesar das dificuldades, mas através delas. Maria sentiu que os olhos se lhe enchiam de lágrimas, não de tristeza, mas dessa emoção complexa que surge quando a felicidade é tão intensa que quase dói. Porque nesse momento, sob o céu estrelado do Vale dos Vinhedos, rodeados pelas videiras que haviam visto passar gerações de Mendonça, entendeu que haviam completado um círculo perfeito. O que começou como uma transação calculada havia se transformado no presente mais precioso e inesperado que a vida podia oferecer. E enquanto a noite avançava e mais estrelas cadentes cruzavam o firmamento sobre eles, Maria e Roberto permaneceram enlaçados naquele mirante, não como a jovem inexperiente e o empresário controlador que haviam sido, mas como duas pessoas que haviam aprendido a lição mais valiosa de todas, que o amor verdadeiro não consiste em encontrar alguém perfeito, mas em aprender a ver perfeitamente as imperfeições de outra pessoa e escolher dia após dia ficar a seu lado, não por obrigação, mas por desejo, não por conveniência, mas por convicção. Às vezes, murmurou enquanto Roberto secava uma lágrima de sua bochecha com o polegar, os caminhos mais improváveis nos conduzem exatamente onde necessitávamos estar, embora não o soubéssemos. Em algum lugar da casa, Esperança dormia placidamente, sonhando talvez com estrelas cadentes e desejos que se fazem realidade. E em seu pequeno corpo, em cada batida de seu coração vigoroso, latejava a promessa do futuro. Um futuro que seus pais haviam construído não a partir de um plano predeterminado, mas através dessa misteriosa alquimia que transforma o ordinário em extraordinário, o pragmático em apaixonado, o conveniente em essencial. Às vezes os caminhos mais inesperados conduzem aos destinos mais necessários. Havia pensado Maria naquela primeira noite na mansão. E agora, 3 anos depois, sabia que não havia sido apenas um pensamento, mas uma premonição. A história de sua vida junto a Roberto, uma história que continuaria escrevendo-se não com tinta sobre papel, mas com decisões diárias, com risos compartilhados, com lágrimas ocasionais, e com esse amor tranquilo mas indestrutível que floresce além dos contos de fadas, no terreno fértil, mas imperfeito da vida real.